consagro a ti, mestra e rainha. Olá, meu querido irmão, que alegria a gente poder estar juntos nesta última formação sobre Nossa Senhora e a devoção mariana, e de maneira particular hoje poder partilhar sobre o rosário, a oração do terço, como nós chamamos, que a gente já aludiu no nosso último vídeo. Então, se você não viu os outros, é importante retomá-los depois também, tá bom? Na nossa página do YouTube. Eu queria trazer para a gente iniciar o texto das bodas de Caná, João capítulo 2, o iniciozinho, porque o texto é um texto famoso e conhecido. Então, João 2 diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e também os seus discípulos. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E nós conhecemos bem o desenrolar desta história, né? Deste primeiro sinal que nosso Senhor Jesus Cristo realiza. Então, vejam que essa expressão que aparece ali, né? O que há entre mim e ti, mulher, né? Minha hora ainda não chegou, aquilo que nós chamamos de um hebraísmo. O que significa? É uma expressão que a gente não tem muito como traduzir de maneira literal para o português, mas a gente poderia traduzir no sentido mais original o que eu e você temos a ver com isso. Qual é o nosso papel, né? Como a gente pode agir aqui, mulher. Né? E por que eu gosto de chamar a atenção disso? Porque o que se segue é a experiência de um vinho novo em um casamento que o vinho havia acabado. E é a partir desse texto que eu queria falar do rosário, da devoção que nós temos a Nossa Senhora e, de maneira particular, da recitação do Santíssimo Rosário. Né? Vejam, o que é o rosário? O centro do rosário não é a Virgem Maria. Né? Vejam que nas próprias bodas de Caná se aponta para Jesus. Nossa Senhora diz: fazei tudo o que ele vos disser. Como eu já falei na nossa outra formação, no rosário nós contemplamos os mistérios da vida de Jesus. O rosário é uma espécie de resumo das Escrituras, mas nós ali vemos uma profunda unidade entre a Virgem Maria e Jesus. E vejam que coisa interessante, né? Hoje nós vamos ser acompanhados por um grande teólogo que eu gosto muito, que é o padre Garrigou-Lagrange, né? Que a gente já falou dele também. E eu quero seguir um pouquinho o que ele fala do rosário. Então ele diz assim: o rosário recitado ou na solidão ou em comunidade, né, transforma-se numa conversa frutuosa com Jesus, sempre vivo para nos vivificar e atrair a ele. E também é uma conversa com Maria, que nos conduz à intimidade com seu filho. Então, no terço, que é uma oração cristológica, como a gente já viu, eu vou por Maria chegar a Jesus. Então veja, o caminho que nós escolhemos para contemplar, para olhar os mistérios da vida de Cristo é Nossa Senhora. Mas aonde nós queremos chegar é a Jesus Cristo. Por isso, a recitação do rosário sempre foi, na história da igreja, muito importante. E aí o padre Garrigou vai dizer uma coisa muito interessante, diz assim: pelo rosário, ele vem a nós de maneira similar, do mesmo modo que essa oração, se bem feita, transforma-se pouco a pouco numa conversa íntima com Jesus e com Maria. E aí o próprio padre Garrigou vai dizer assim: algumas pessoas reclamam, objetam, questionam que não é de que é uma oração repetitiva o rosário. E talvez a gente mesmo experimente isso.
né, de pensar o rosário e de achar que é difícil rezar o rosário porque ficamos repetindo as Ave-Marias. Mas ele diz o seguinte, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, que quando nós rezamos o rosário, né, nós não temos, na verdade, uma mera repetição sem sentido. Olha o que ele diz. Algumas pessoas objetam que não se pode ao mesmo tempo refletir as palavras das Ave-Marias e contemplar os mistérios. Padre, eu tenho que pensar no mistério do terço, por exemplo, a Anunciação do Senhor, ou nas Ave-Marias. Olha o que ele diz. A isso se responde frequentemente. Não é necessário refletir as Ave-Marias. Ficar pensando no conteúdo de cada palavra que a gente diz na Ave-Maria. Mas eu penso naquele mistério e deixo que a Ave-Maria seja uma espécie de cantilena que embala os nossos ouvidos a não nos dispersarmos. Quando a gente vai, por exemplo, estudar alguma coisa, nós não gostamos de ouvir, algumas pessoas não gostam de ouvir música clássica, ou então, quando nós vamos rezar na hora da ação de graças, na comunhão, o canto de ação de graças não é para que a gente cante, mas é para ser uma cantilena a nos ajudar a descer na oração. Assim as Ave-Marias a serem rezadas, enquanto o nosso dedo vai passando as Ave-Marias, nós vamos meditando naquele mistério do terço, né? Então ele diz inclusive isso, enquanto os dedos estão ocupados em debulhar o rosário e nos indicam materialmente em que dezena nós estamos, assim a imaginação está ocupada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mas o coração está lançado naquele mistério que nós nos propomos, né? E ele diz o seguinte, toda oração pode se tornar uma rotina. Até uma oração espontânea, se a gente não toma cuidado, ela pode se tornar uma rotina, né? E aí, com relação a isso, ele vai nos ensinar que o coração da oração é o amor. Então, se eu rezo amando, né? Vou deixar aqui separado, eu quero citar um outro trecho daqui a pouco. Se eu rezo amando, cada Ave Maria vai me fazer crescer no amor. Se eu leio as Escrituras amando, cada palavra da Escritura vai me fazer crescer no amor e vai me aproximar de Deus. Se eu participo da missa sem amor, aquela missa é óbvio, vai ser sempre a missa, mas ela não vai ter frutuosidade na minha vida porque eu não tenho amado. Então é preciso que na oração, e no terço não é diferente, a gente vá se esforçando para ali ser um sinal de amor. Por isso existe um elemento afetivo também na nossa oração, muito importante, né? E aí ele vai dizer o seguinte, de que as nossas orações são sempre imperfeitas, humanamente falando, mas que nós, né, quando rezamos com maior empenho, com maior amor, nós vamos crescendo naquela oração. Então, como é que você vai vencer as dificuldades na recitação do rosário? Em primeiro lugar, rezando. Você nunca vai tornar o rosário uma oração prazerosa se você não rezar, né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda é perceber que se eu entendo as Ave-Marias sequenciais como uma cantilena, né, como uma canção de amor onde eu vou repetindo, sabendo que aquilo demonstra amor, eu afasto para longe aquela tentação de que Jesus fala no Evangelho. Não acheis que vocês vão ser ouvidos pela repetição da palavra, das muitas palavras. Porque ali a tentação que Jesus critica é justamente a gente achar que o que é a força do rosário são as muitas palavras. Não, né? Porque isso seria, inclusive, um erro, como Nosso Senhor nos disse a não cair. Mas quando eu rezo o rosário, quando eu vou repetindo as Ave-Marias, pensando nos mistérios da vida de Cristo, eu vou buscando amar mais, crescer mais, e logo eu posso, então, fazer uma experiência mais profunda da oração, né? Então, cada Ave Maria vai como que inculcando no nosso coração, primeiro, o olhar para Nossa Senhora, e depois, por meio dela, né, da Virgem Maria, um olhar para Jesus Cristo. É justamente por isso que o rosário é uma oração das pessoas mais humildes. Vejam,
é muito comum que quanto mais uma pessoa é humilde, mais ela se apega ao rosário. Mais ela encontre no rosário força. Pense nas pessoas que você conhece, que gostam de rezar o terço. Habitualmente essas pessoas são marcadas por uma experiência mais profunda de humildade. Por isso, os santos todos vão apontar o rosário como uma arma de humildade. O próprio Padre Garrigou vai dizer assim: arma humilíssima, que faz sorrir o incrédulo, porque ele não compreende os mistérios de Deus. Alguém muito soberbo vai olhar alguém rezando o texto e vai dizer: nossa, essa pessoa está repetindo muito. Mas para uma mãe, quanto mais simples for a declaração de amor de um filho, maior será o agrado presente no seu coração. E também no mistério de Deus, quanto mais humilde nós formos nos colocando, mais nós vamos nos unir a Ele. Agora vejam que coisa interessante. Se eu rezo o terço com humildade, pedindo o amparo de Nossa Senhora, e quero unir os mistérios da minha vida aos mistérios da vida de Cristo, então, por exemplo, como é comum as pessoas falarem assim, nesse primeiro mistério doloroso, nós, além de contemplarmos o mistério específico que nós estamos ali pensando, por exemplo, o mistério da coração de espinhos, que é um dos mistérios dolorosos. E aí a gente pensa, não, aqui eu também quero colocar todas as vezes que eu experimento, a dor na minha vida. Então eu coloco este sofrimento com este filho, eu coloco nessa dezena essa dificuldade pela qual a igreja passa, eu coloco nesse Pai Nosso, nessas 10 Ave Marias, a enfermidade de tal pessoa. Ali, de uma maneira muito misteriosa, eu uno a minha intenção, as intenções de Nossa Senhora e a vida do próprio Jesus, de tal maneira que existe uma profunda comunhão de amor. Se você reparar bem no rosário, isso sempre é muito comum, porque faz com que aquele mistério das bodas de Caná, onde Jesus dizia: mulher, o que nós temos em comum com isso? Qual é o mistério que me une a você, que une você a mim e que une eu e você ao vinho que terminou na vida deste casal? Assim nós vamos também nós vamos experimentando, aliás, na nossa própria vida, a força do amor. E vamos ali descobrindo, na simplicidade, uma forma de contemplar os mistérios de Cristo revelados nas Escrituras, nos aproximando de Nossa Senhora com essa cantilena de amor, que são a repetição das Ave Marias e dos Pai Nossos, e vamos assim descobrindo também como unir a nossa vida a tudo isso. Ainda o Padre Garrigou diz assim: se vivemos desta oração, o rosário, nossas alegrias, ou seja, os nossos mistérios gozosos, nossas tristezas, e por que não dizer os nossos mistérios dolorosos, mas também as nossas esperanças, por que não dizer os nossos mistérios gloriosos, e luminosos, serão purificados, elevados e tornados sobrenaturais. Porque eu me unirei pelas mãos de Maria a Jesus Cristo. E veremos cada vez mais, contemplando esses mistérios, que Jesus, nosso Salvador e modelo, quer nos assimilar a Ele. Nós vamos nos unindo a Jesus. E assim Ele nos comunica algo da sua infância, da sua vida oculta, mas depois da sua vida dolorosa. Quando o Padre Garrigou escreveu isso aqui, não existindo os mistérios luminosos, mas a sua vida pública, para que a gente se lembre também de chegar um dia à glória do céu com Ele. Então vejam que a oração do terço, assim como São Francisco costumava chamar do presépio, e na Idade Média se chamavam os vitrais, é a Bíblia dos pobres. Ali, olhando a vida de Cristo, nós vamos nos unindo a Nosso Senhor pelas mãos de Maria. Mas eu queria lhe desafiar ao seguinte: comece a rezar o terço. Se você já reza o terço, se reanime. Se você ainda não reza o terço, passe a rezá-lo cotidianamente, ou em comunidade, ou sozinho, e você vai ver que as dificuldades do início logo vão ficar para trás. E ele vai se tornar primeiro rápido
né? Porque a primeira coisa que a gente acha que o texto é muito demorado e não é. A segunda coisa que vai acontecer é que ele pouco a pouco vai entrar no seu padrão de vida e ele vai lhe transformar como alguém muito mais sensível a Jesus Cristo, né? Nós temos que entender que o fim de toda e qualquer devoção à Nossa Senhora não é outro senão nos unir a Jesus Cristo, né? É exatamente por isso que nós encontramos no terço esse caminho seguro que tantos santos encontraram como uma forma de amar a Jesus Cristo, como eu gosto de dizer, por aquele coração que mais amou a Jesus Cristo. O Padre Garrigou, eu termino dizendo isso daqui para que a gente pense um pouco, diz assim: entre as formas mais habituais de devoção mariana, como o ângelus, o ofício da Virgem Maria e o rosário, falaremos especialmente do rosário, enquanto nos dispõe a contemplar os mistérios da salvação, porque o rosário sempre vai nos colocar aí. E ele diz: este é, depois do sacrifício da missa, uma das mais belas orações e mais eficazes para, na nossa condição, entender e viver a fé, porque unimos a Escritura contemplada e, ao mesmo tempo, o nosso amor declarado à Virgem Maria, que sempre vai nos dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Assim nós seremos um com o coração de Jesus e um com o coração de Nossa Senhora, e a Virgem Maria e Jesus Cristo serão um também com o nosso coração. Deus te abençoe e espere, né, as nossas futuras formações. Até lá!